pessoal, vamos usar para a nossa reflexão. Faltou o som ali. Ok? Então nós estamos com esse tema, esse mês, o Evangelho. Semana passada o Fabiano deu início, falando sobre a mensagem, né? Qual que é a mensagem do Evangelho, o que o Evangelho tem a dizer para nós, o que de fato é o Evangelho. E hoje eu gostaria de estar falando sobre o Evangelho e a religião. O que é a religião, ok? E semana que vem o Fabiano vai estar falando sobre a graça barata. Então o Evangelho e a graça barata, ok? E dentro deste conceito, eu gosto muito das palavras do ensino do Tim Keller, um pastor americano que tem muito influenciado a minha vida. Eu acho legal que quando ele fala do Evangelho, da religião e da licenciosidade, o que é isso? É alguém que vive uma graça barata, alguém que barateou o Evangelho. Ele diz o seguinte, representado ali pela cruz no meio, Jesus Cristo, que toda vez que o Evangelho chega na sua vida, os dois ladrões também chegam na sua vida. O ladrão da religiosidade e da licenciosidade, ok? Porque o Evangelho verdadeiro, ele vai gerar missão. Aquela definição que o Fabiano deu semana passada, ele tem que gerar uma missão na sua vida para que você alcance os outros. Senão, gente, qual é a diferença? Toda religião ela tem normas, ela tem conceitos e regras. E tem também, a maioria delas, um lugar para se reunir. Se a nossa, entre aspas, religião, ela não tem algo diferenciado, voltado para a missão, ela é só mais uma religião. Se você for olhar num contexto social, o cristianismo é uma religião. Mas se você olhar num contexto de espiritualidade, o que o cristianismo é? Ele é a superação da religião. A gente está além da religião. Aquilo que o Fabiano estava falando semana passada, é a ideia de que Deus entra no mundo para nos reconciliar com Ele mesmo. Ok? E logo, gente, a licenciosidade ou a graça barata, que o Fabiano vai falar semana que vem, é a ideia de aquele cara que entende que o Evangelho libertou ele de todas as coisas, de usos e costumes, de um monte de coisa que se vê por aí, mas o Evangelho não libertou ele de si mesmo. Então ele acha que todas as coisas existem para ele e que Deus é aquele pai bonzão que aceita tudo, ok? E que pagou todas as contas e deixou ele ao seu bem-querer. Então ele é alguém que é escravo de si mesmo. Ele transforma a graça de Deus em algo extremamente barato. Enquanto que o religioso é diferente. Ele é escravo de um sistema. Ele segue ordens, condutas e regras de um sistema. Alguém chegou ali, colocou um sistema e falou para ele, é assim que tem que proceder. É assim que tem que gerar. O interessante é que ambos são desafiados a praticarem a missão e o próprio Evangelho. Só que nem o cara que transformou a graça em algo barata, nem o religioso consegue. Por quê? Porque o cara que transformou a graça de Deus em algo barato, ele age mais ou menos assim. Se ele está no serviço, se ele está na escola, em vez de ele influenciar os amigos por Evangelho, os amigos é que influenciam ele. É ele que é contagiado pelos amigos. Então, é interessante que ele não tem dificuldade com a religiosidade. Ele entende que ele é um pecador e que o Evangelho libertou de tudo, mas só que, ao contrário dele influenciar pessoas para essa missão, as pessoas que influenciam ele. Então, são dois extremos muito grandes, enquanto que o religioso não. Ele é um cara que só vive de normas e condutas e ele afasta pessoas de perto dele. Ninguém aguenta esse cara, porque esse cara só julga e só julga. E aí algumas pessoas dizem, então já entendi o Evangelho. O Evangelho é meio termo, não é nem a graça barata, nem a religião. Não, gente. O que o Fabiano falou pra gente semana passada, ele não é um meio termo. Ele é uma terceira via totalmente diferente da licenciosidade e da religiosidade. Ele é totalmente diferente disso. Foi o que o Fabiano nos explicou semana passada. O Evangelho não tem nada de transformar a graça barata, nem de ser escravo de um sistema. Logo, gente, olha só. Deixa eu iniciar aqui um pouquinho sobre a origem da religião.
Semana após semana essa comunidade sempre fala que a origem de todos os problemas, qual que é? Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais falham. É ali que surge toda a desgraça, é ali que surge toda a falha e todo o pecado. É ali que surge. E o Zé vai concordar comigo? O Corinthians, não, Zé? Os Santos, e até o Palmeiras. Se não fosse Gênesis capítulo 3, só haveria um time no mundo. Ok? Né, Fernando? Só que, gente, eu não posso falar muito de futebol porque meu time não ganhou um clássico esse ano. Depois que me mandaram uma postagem falando que o próximo técnico do São Paulo ia ser o Pablo Vittar, aí acabou. Falei, então vamos parar de falar de futebol que acabou. Tá feio a coisa, ok? Então, qual que é a origem da religião? Gênesis capítulo 3. E eu gosto muito da frase. Tem 2 escritores que foi atribuída essa frase, mas então eu vou dar esse crédito para Blaise Pascal. Ele diz assim, olha só, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, nós não somos. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Deus nos criou para ter um relacionamento espiritual com Ele. Mas Gênesis capítulo 3, o que Ele fez? Ele fez com que nós se desconectássemos de Deus. E agora, todo ser humano ele tem 2 sentimentos. Que existe um ser transcendente, um ser que transcende todas as coisas. E qual que é a outra sensação? Que nós estamos em dívida com Ele. Nós estamos em dívida com esse ser transcendente. Então todo ser humano ele tem essa sensação. Logo, gente, eu gosto da definição de religião desse sociólogo chamado Otto Maduro. Olha o que ele diz: que a religião é um conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social, em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação. Então toda religião, ela tem aqui, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, voltado para um ser superior. Se você faz, você fica com crédito com esse ser. Se você não faz, você está em débito com esse ser. E quem sabe, se você for bom e você fazer e realizar, lá no final da sua vida, quando você morrer, você vai chegar diante desse ser e você vai estar em crédito com ele. Então você vai ser o que? Recebido por esse ser. Toda religião, ela trabalha dentro dessa ideia de crédito e débito. Eu preciso fazer, inclusive na Bíblia, eu gosto disso, tem uma passagem ali no livro de Jonas, que eles usam como religião isso aí. Ok? O que acontece? Jonas foi engolido lá pelo grande peixe. O que acontece com Jonas? Ele está lá no barco, dormindo, e alguém o chama e fala: e aí, Jonas? Você está em dívida com o seu Deus? Estou contando aqui rapidamente, resumidamente. E Jonas fala: eu tô em dívida com o meu Deus, sim. Porque o que acontece? Eles conversam antes e falam: você está com dívida com Deus, fulano? Fulano fala: não, eu não, você. Mas tem um cara dormindo lá no calabouço. Eles traem Jonas e falam: e você? O Jonas fala: estou em dívida. O que eles fazem com Jonas? Pega Jonas, joga Jonas no mar e o mar se acalma. Ok? Por quê? Porque esse conceito de estar ou não em dívida com essa entidade. Esse é o conceito da religião. Logo, gente, qual é a base da religião? Sempre o merecimento. Se você faz conforme a sua religião mandou, você está em crédito. Se você não faz, você está em débito. Gente, do que sustenta ou do que se alimenta as religiões? Desse triângulo aqui, ó, da culpa, do medo ou da ganância. A religião sempre vai se alimentar disso. Seja lá o Exu Caveira, que você tinha que fazer um despacho na esquina e você não fez, e agora você está com medo. Seja até mesmo, gente, a religião que nós denominamos como evangélica. Algumas pessoas dizem: eu preciso dar o dízimo,
eu preciso dar oferta, não por gratidão, mas se eu não dar, o devorador vai arrastar tudo, ok? E o pior é que se você não dá, e acontece alguma coisa de alguém ficar doente na sua casa, chega um religioso e fala para você assim, ó, tá vendo? É porque você não deu. E aí o que acontece com você? A culpa. E se eles não pegam você pelo medo, pela culpa, vai pegar pela ganância. Dá, que Deus vai te dar em dobro. Então a religião, ela vai sempre se alimentar dessas três coisas. O que eu acho bonito nisso é que o Evangelho nos liberta exatamente dessas três coisas. O que Romanos 8:1 diz? Que já não há nenhuma condenação. Ele tira toda a culpa. Mas também o livro de João diz que o medo, que o amor lança fora o medo. E contra a ganância, o que mais tem na Bíblia é batendo contra a ganância. Logo, gente, olha só. Será que a religiosidade, ela ameaça o cristianismo? Será que nós, que fazemos parte de uma igreja denominada evangélica, nós podemos falar, não, a religiosidade, essa ideia de troca, ela nos ameaça? Sem dúvida nenhuma que ela nos ameaça. O que mais tem dentro de igreja evangélica são pessoas religiosas. Pessoas que estão dentro de um sistema e de normas, pessoas que acham que porque cumprem algumas coisas, elas fazem parte de um cristianismo ativo, mas no fundo, elas são pessoas religiosas. Quais são das vezes que você nunca encontrou com alguém que disse assim para você, eu nunca fui num bordel, eu nunca me embriaguei, eu nunca fiz A, B ou C. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Que ela é melhor que você e que ela está com crédito com Deus. Gente, isso é uma relação de religião. Sabe o que o Evangelho diz? Que você e eu não tem valor nenhum. Que nós somos falhos. E o nosso coração, independente de quem diga, sempre está, ao contrário, a voz de Deus. Ok? Dentro disso, gente, olha só como que age um religioso. Qual que é o foco do religioso? Olha só, é sempre cumprir regras e normas. Ele vive para cumprir regras e normas. Não importa se ele não está bem com Deus. Não importa se ele nem ora em casa. Se ele não tem qualquer intimidade com Deus. A vida dele é focada em cumprir regras e normas. Por que ele faz isso? Olha só qual que é a motivação. Para ser aceitável diante de Deus. Para ele chegar diante de Deus e Deus falar, rapaz, você está com crédito comigo, hein? Mas, gente, você é bom mesmo, hein? Rapaz, como você é bom. Como que acontecem as mudanças na vida de um religioso? Disciplina e esforço pessoal. Não é a cruz que muda ele de dentro para fora. É ele que vai mudando exteriormente. Ele põe uma máscara e ele vai mudando exteriormente. Qual que é a mensagem que ele sempre ouve? Olha só, cuidado, Deus está olhando. Então ele tem medo. Ele se relaciona com Deus através do medo. Cuidado que Deus está te olhando. Como se Deus fosse alguém numa escuridão e tivesse com uma lanterna ali, procurando, ou batendo o pé e falando assim, Oséias, eu vou te pegar, hein? Eu vou te pegar. A relação que o religioso tem com Deus é sempre uma relação de medo. Qual que é a tendência, gente? Verdade sem amor. É um cara seco? É um cara que te trata de qualquer forma? É um cara que te julga o tempo todo? O resultado disso? Legalismo e hipocrisia. O cara senta do seu lado na igreja, porque o cara julga, ele fica com aquela cara olhando para você, e você olhando para ele, e todo mundo dentro da igreja com aquela cara, faz de conta que você não peca, faz de conta que você não falha, faz de conta que você é bom. Esse é o religioso, gente. Ele pega uma entidade e a serve. Simples assim. E tem uma relação nesse âmbito com ela. Esses eu encontrei um amigo, ele disse para mim que ele era, aliás, no começo da minha conversão, época que eu ia na Renascer, ele disse para mim assim que ele era devoto de Santo Antônio.
E eu perguntei para ele naquela época, e a sua esposa tal, eu acho que ele até já faleceu agora. E ele disse para mim assim, aquela lá já era, cara. Eu estou no meu quarto casamento. Quarto? No quarto casamento. Eu falei, rapaz, mas como no quarto casamento? Eu estava falando da primeira esposa. E não fazia tanto tempo não. Aí ele falou para mim, sabe o que é, cara? É que eu sou devoto de Santo Antônio. Então, acaba um casamento, Santo Antônio já arruma outro. E assim sucessivamente. E rapaz, se eu tivesse conhecido o Ivandro naquela época, eu ia falar para o Ivandro ser devoto de Santo Antônio. Gente, o Ivandro teria se casado já, se ele fosse devoto de Santo Antônio. Porque é essa relação que o cara tem com a religião. E dentro disso, gente, eu queria aqui compartilhar um texto com vocês rapidamente. Abre aí comigo. Marcos capítulo 10, versículo 17. Eu gosto muito desse verso. Eu estava pensando em falar ali na parábola do filho pródigo, né? Porque ali vai falar das coisas, vai falar do cara religioso, do cara que transforma a graça barata. Mas eu falei, não, eu vou falar dessa história conhecida aqui. Jesus e o jovem rico. Diz assim em Marcos capítulo 10, 17 até o 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Algumas rápidas aplicações aqui. Olha só, gente, Jesus e o jovem rico, ele faz uma pergunta necessária, uma pergunta que nós não vemos mais nos nossos dias atuais. Parece que essa vontade da vida eterna, na nossa época não existe mais. Mas ele chega, se ajoelha diante de Jesus e pergunta para Jesus assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acho tão interessante que ele chama Jesus de bom mestre, mas é até uma forma irônica, porque quando Jesus pede para ele fazer algumas coisas, ele não vai fazer, ok? Então Jesus não é tão bom mestre assim, e quando Jesus fala que ele não é bom, Jesus não está dizendo exatamente que ele não é bom. A intenção de Jesus é glorificar o Pai, é ensinar e apontar toda a virtude para o Pai. É interessante, gente, que esse jovem ele é rico. Com certeza ele estudou nas melhores escolas, ele foi preparado para vencer na vida, mas a impressão que dá é que ele é um jovem vazio. Ele é alguém que está procurando alguma coisa, porque ele diz que segue os mandamentos, mas ele é alguém que parece estar desesperado ao ponto de ajoelhar diante de Jesus. Um jovem rico, um jovem bem-sucedido, devia ser um jovem bonito, né? Porque o pessoal fala que quem é rico e milionário é bonito, né? Dizem que se você não consegue ver beleza num cara rico e milionário, é porque você não olhou para o coração dele. Você está olhando para a aparência. Olha para o coração dele que você consegue ver beleza nele. Então ele era rico, bonito, bem-sucedido, alguém que estava por cima da carne seca, mas ele chega diante de Jesus e se ajoelha. Já teve essa sensação de estar com as contas pagas, de estar legal e estar tudo bem? Você senta no sofá da sua casa e sente um vazio. Fala, rapaz, o que é isso? Eu lembro antes da minha conversão, era essa sensação que eu tinha. Eu tinha praticamente um local para morar sozinho, eu tinha moto, eu tinha um grupo que eu tocava. E o homem gosta desse lance de sucesso, né? E a gente estava para lá e para cá, e eu sentava no sofá da minha casa e sentia um vazio. Eu sentia que faltava algo para encher esse vazio.
Não estava legal a vida, mesmo com saúde e com as contas pagas. E esse jovem religioso, porque a religião faz isso com a gente, a religião nos transforma em pessoas ocas, ele se sente um grande vazio. E é interessante, gente, que Jesus dá uma resposta para ele, típica dos rabinos. Todos os rabinos davam a resposta que Jesus deu. Jesus diz assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Alguns estudiosos acreditam que Jesus só cita esses mandamentos entre os 10, porque esse jovem especificamente tinha problemas nessas áreas. E aquele que eu coloquei ali sublinhado, você não vai encontrar na relação dos 10 mandamentos, você vai encontrar uma derivação dele. Olha, não enganarás ninguém. Talvez Jesus estivesse falando para ele, viu? Os bens que você conseguiu e toda a sua riqueza, foi enganando pessoas? E é interessante que esse jovem fala que desde a sua infância, na NVI, adolescência, ele tem procurado guardar todos os mandamentos. O mais interessante é que Jesus não repreende. Jesus, gente, não repreende ele. Jesus não diz assim, não, você está errado, você fez isso. Gente, esse jovem está querendo mostrar para Jesus o quanto ele é bom. É isso que a religião faz com a gente. Eu tenho que mostrar para os meus vizinhos, para os meus parentes, o quanto eu sou bom, cara. O quanto eu estou por cima. Assim eu posso chamar a atenção do Fabiano, eu posso chamar a atenção do Cauê, eu posso chamar a atenção do Igor, porque eu sou muito melhor que eles. A religião, ela faz isso com a gente. E a lei, todo mundo sabe disso. O que ela faz? Ela tem o papel de nos apontar o pecado. E o que Jesus faz, como qualquer rabino? Mostra a lei para ele. Viu, você passou nesse primeiro teste? E ele fala assim, Jesus, eu sou o cara. Além dessas boas obras que eu tenho feito, o que mais me falta, Jesus? Me aponta uma falha aí, o que mais me falta? Gente, aí vem o golpe de misericórdia. O calcanhar de Aquiles, Jesus pega nele. Já assistiu o Super-Homem? A criptonita. O Super-Homem tinha uma dificuldade. Jesus vai pegar ele agora pelo calcanhar de Aquiles. Jesus diz assim para ele. Jesus olhou para ele, olha que lindo esse primeiro momento, e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Até parece, eu estava lembrando na última mensagem que eu preguei aqui, se alguém quiser seguir-me, tome sua cruz e siga-me. Olha só, depois venha e siga-me. Ok? Gente, uma coisa me chamou a atenção nesse versículo. Eu falei, opa, será que é salvação por boas obras? Será que Jesus está dizendo, viu, tome essa atitude e você está salvo? Olha, rapaz, isso tem cara de salvação por boas obras. Parece que Jesus está reforçando a religião do cara. Mas não, gente. O que acontece? Jesus sabe onde está o coração daquele jovem. E Jesus vai desafiar aquele jovem a desprender o seu coração das coisas que atrapalham a relação dele com o próprio Deus. Por isso que no versículo posterior Jesus vai dizer, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que quem tem o coração nas riquezas entrar no reino dos céus. Interessante. Jesus não tem nada contra as riquezas, ele abençoou pessoas ricas. Abraão, Davi, Salomão foram pessoas abençoadas por eles. Tanto é que os judeus da época tinham essa mentalidade. Se eu sou rico, é bênção de Deus. E Jesus não compartilha dessa cosmovisão do jovem. Então, logo, gente, não é salvação por boas obras, mas Jesus sabe onde está o coração desse jovem. E uma outra coisa também interessante a falar para vocês é que não existe nenhum mandamento na Bíblia dizendo que você tem que dar todos os seus bens para ninguém. Não existe isso. Isso é um caso específico que Jesus aplica ao jovem rico porque conhece o coração dele. Logo, gente, olha que loucura isso. Simplesmente tudo que o jovem passa a vida inteira tentando provar, passa a vida inteira investindo e mostrando que é o sentido da vida para ele, que é o dinheiro.
Jesus olha e fala para ele: renuncia. Espera aí, Jesus. Esse jovem tinha mais ou menos 28 anos. Eu estou 28 anos tentando provar que o sentido da vida é através das riquezas. O Senhor olha para mim e pede para mim renunciar a isso? Você está 20 e poucos anos tentando provar que você é alguém na vida por causa disso, disso e disso. E Jesus olha em 1 minuto, em segundos, e fala para você: renuncia a isso. Eu quero que você se torne pobre. Eu quero que você se torne uma pessoa sem um tostão por causa de mim. É a música que nós cantamos hoje. Tudo entrego a ti. Será? Eu quero que você renuncie tudo. E gente, eu não combinei não. Muito boa o que o Fabiano fez. Perguntando para as pessoas: o que você renunciaria por Jesus? Isso, aquilo. E as pessoas compartilhando. E é isso que Jesus está falando para esse jovem. Você está tão disposto à vida eterna? Eu só quero que você renuncie uma coisa: todo o seu dinheiro. Cata tudo. Entrega para os pobres. Sabe qual foi a reação, gente? Diante disso, ele ficou abatido, estava interessado na vida eterna, não está mais, e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Logo, ele tropeça no primeiro mandamento, que é amar o seu Deus sobre todas as coisas. Ele não amava, ele amava o dinheiro. Em outras palavras, os mandamentos que ele dizia cumprir, ele não cumpria nada. Gente, ele tinha um ídolo no coração que era o dinheiro. Logo, a relação que ele tinha com esse Deus era de religião. Ele era apenas alguém, um religioso que cumpria normas e que ele colocava toda a sua confiança naquilo que ele fazia ou dependia. Olha que diferença. E gente, se fosse diante de vocês, diante de mim, o que é que Jesus pediria para vocês renunciar em amor a Ele? O quê? A religião, a sua profissão, a sua forma de trabalhar e tratar a graça, tornando-a barata? O que Jesus pediria para você renunciar? Para que você fosse mais próximo dele? Para que você estivesse mais próximo dele, gente. O que ele te pediria? E eu gosto, gente, dessa palavra que diz que afastou-se triste, e o grego permite isso, e a palavra triste ali, ele tem uma conotação com a palavra angustiado. Jesus lá no Getsemane. E gente, é tão bonito ver isso, pena que não dá o nosso tempo, mas olha só, gente. Assim como o Pai era para Jesus o centro de todas as coisas, e Jesus não conseguia viver sem o Pai, assim era o dinheiro na vida desse jovem rico, esse ídolo. Será que existe algum ídolo no seu coração e no meu, e que você e eu, nós não conseguimos viver sem ele? A estabilidade, o medo de amanhã. Permita-me, esses dias o Fabiano estava compartilhando, dizendo que vivia num automático, dentro de um sistema pastoral, 10 anos. E um dia ouviu uma voz, dizendo para renunciar, para viver uma verdadeira espiritualidade. Mas é complicado, porque renunciar é confessar que não sabe se amanhã vai ter o que dar para os filhos. E quem é casado e tem filhos aqui sabe do que eu estou falando. E sem saber, ele disse que renunciou. Gente, o que eu e você, nós precisamos renunciar para estar mais próximo desse Deus. E eu quero terminar com esse slide. Olha só, no verso anterior, o 21, diz que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. Eu acho bonito isso, gente. Eu não sei se você sabe lidar bem com isso, mas não existe amor fora da verdade.
Tome cuidado com pessoas que batem nas suas costas, pessoas que sempre apoiam você nas suas decisões erradas. Agradeça a Deus por você ter um líder, por você ter um amigo, um parente, um pastor, que olhe nos seus olhos e fale a verdade para você ainda que doa. Olha que lindo isso. Jesus fala a verdade para ele, o ama. A Bíblia diz que esse jovem vira as costas e vai embora, e Jesus não vai atrás dele. Jesus não vai lá e fala, viu, vamos caminhar? Ah, esquece o que eu falei, você vai embora, não faz isso não. Vamos voltar, vamos sentar aqui, vamos caminhar. A Bíblia diz que Jesus fica quieto, e qual é a reação de Jesus? Jesus o ama falando a verdade. A verdade, ela tem esse efeito, ela dói no momento, a gente fica chateado, mas depois ela traz paz e graça. Quando alguém olhar para você e te corrigir, segundo a palavra de Deus, agradeça o próprio Deus. Porque quando as pessoas não te corrigem, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão entregando você ao próprio juiz de Deus. Porque amanhã Deus vai fazer isso. Talvez de uma forma mais dolorosa. Então agradeça a Deus quando alguém te corrige. Sabe por quê, gente? Eu fico imaginando o número de pessoas que haviam do lado desse jovem rico. E sabe o que eles falavam para o jovem rico, os rabinos? Cara, você conhece os 10 mandamentos? Obedece os 10 mandamentos. E todo mundo olhando que aquele jovem tinha muitas propriedades, e aquelas propriedades eram um ídolo no coração dele, mas ninguém alertava o jovem. Mas Jesus, que é o Deus que ama, e graças a Deus por isso Ele corrige a minha vida e a sua constantemente, Ele nos corrige em amor. Eu acho bonita essa identificação de Jesus com o jovem. Talvez fosse porque eles tinham quase a mesma idade. Talvez o jovem rico 28, Jesus ali por volta dos 31 anos. Isso me leva a entender, gente, que o verdadeiro jovem rico é Jesus. Jesus é o verdadeiro jovem rico. E o dia que nós conseguimos enxergar que Jesus é o verdadeiro jovem rico, a minha relação com Ele, ela vai mudar. Isso eu acho, gente, extremamente tremendo. Sabe por que Jesus é o verdadeiro jovem rico? Dá para imaginar Jesus na glória eterna com Deus, vivendo em alegria, em amor, de uma forma perfeita com a Trindade? Sabe o que esse Deus rico faz? Se torna pobre. Ele se esvazia de si mesmo. E Ele entrega a vida dele para morrer naquela cruz por mim e por você. Gente, o livro de 2 Coríntios diz que Ele se torna pobre por mim e por você. Será que nós seríamos capazes de deixar aquilo que nós achamos riqueza por amor a esse Deus? Nós cantamos essa manhã também. Pai, faz de mim alguém assim, parecido contigo. Alguém rico como o Senhor, e alguém pobre para as coisas desse mundo. Alguém que se importa com o seu reino e com a sua missão. Faz de mim, Pai, alguém assim, parecido contigo. Encerro, gente, dizendo que esse Deus quer se relacionar com você, não através da religião de normas e condutas, através de uma intimidade que a religião não pode dar. Eu queria estar desafiando você, para nós encerrarmos, a estar orando por alguém. Ore por alguém, viva a missão. Mas eu gostaria que você, na sua oração, especificasse um nome ou uma família. Uma das raízes da oração é o seguinte, que a oração não muda Deus, a oração muda eu, muda a mim. Então quando eu começo a orar por uma pessoa, e eu estou lá de manhã orando por essa pessoa, pelo meu vizinho, um exemplo, e o meu vizinho sai na rua, as minhas antenas falam, olha lá, a oportunidade. Eu estava orando por esse cara hoje. Logo, é uma oportunidade que Deus está dando. Então a oração, ela tem esse poder de mudar a minha vida. Então eu fico de antenas ligadas pelas oportunidades, pelas pessoas. Agora quando eu não oro, o vizinho sai lá na rua, e o vizinho fala de religião, fala de qualquer outro assunto para mim, e os meus ouvidos não estão nem antenados. Eu queria desafiá-los a estar orando por uma pessoa, mas estar orando mesmo por uma pessoa em que você quer que Deus lhe dê a oportunidade de alcançá-la por Evangelho. Eu queria convidar o Fabiano para estar orando, para a gente estar encerrando o nosso tempo aqui. Amém, gente?